Vamos cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? É um prazer poder estar aqui com os irmãos essa noite, juntamente com o pastor Rui, todos os obreiros, pastor Carlos Matias, presidente. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Pastor Noé é um amigo já há 14 anos, desde que eu comecei a pregar o Evangelho. Pastor Noé tem nos dado a oportunidade. Já estive com ele 2 vezes ali em Argola, na Bahia. Vocês estão com um pastor que ama almas. Isso aqui é um missionário nato, raiz. Vocês vão ser muito abençoados aqui no Macuco. Pastor Noé é uma bênção. Louvo-se pela sua vida, sua esposa e 58 anos de idade, 36 anos de casado. Então é uma bênção muito grande, temos muito a aprender com este servo do Senhor. E todos os pastores que estão aqui também são grandes homens de Deus nessa cidade de Timóteo. Está aqui minha esposa Joselina, a filha Sara. Estamos ali na Assembleia de Deus, no bairro Caravelas, trago os cumprimentos do nosso pastor Sebastião Sampaio para os irmãos. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Isaías, no capítulo 55, verso de número 8 e 9, para a nossa meditação nessa noite. Muitos irmãos aqui também que eu conheço, Deus abençoe a vida de todos vocês. Isaías 55, verso 8. Você que encontrou, diga amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Isaías 55, verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Amados irmãos, Igreja do Senhor, o livro do profeta Isaías, este livro tão importante para a nossa vida, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Você sabe que Isaías pode ser considerado um evangelho do Antigo Testamento, porque Isaías falou muito a respeito de Jesus. Isaías falou do nascimento do Mestre, falou do seu ministério, falou da sua crucificação, falou do seu reino milenar. O livro de Isaías fala muito sobre Jesus. Os apóstolos do Novo Testamento mencionavam muito o livro de Isaías. Você lembra da passagem de Atos, capítulo 8, quando Filipe, o evangelista, enviado pelo Espírito Santo, encostou no carro de um eunuco etíope e ele estava lendo o livro do profeta Isaías, e o evangelista Filipe anunciou a Cristo, aquele homem, e logo foi batizado nas águas porque ele creu em Jesus. Não havia um Novo Testamento escrito como nós temos escrito hoje, porque o Novo Testamento começou a ser escrito anos depois. Então os primeiros discípulos, eles usavam muito o Antigo Testamento, eles usavam muito os textos de Isaías, os Salmos, porque o próprio Jesus falava dele, anunciando que ele havia se cumprido por base nas palavras de Moisés, nos Salmos, nos profetas. E o livro de Isaías fala muito a respeito do Senhor Jesus. Foram 60 anos que Isaías profetizou, durante os reinados de 4 reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O profeta Isaías, ele tem um peso muito grande na história da humanidade, na história da igreja, na história do judaísmo. Este livro é muito importante, não só o livro de Isaías, como todos os livros das nossas Sagradas Escrituras. Aqui no capítulo 55, nós estamos vendo um convite. Aqui nós vamos ver um convite do profeta a buscar ao Senhor. Já nos capítulos anteriores, no capítulo 53, você vai ver a mensagem da cruz. Perceba, Isaías viu Jesus. Lá em João, capítulo de número 12, no verso 41, o apóstolo João escreveu que Isaías viu a glória de Jesus e escreveu acerca de Jesus. Esses homens, eles não apenas foram inspirados, como também eles viram o Senhor. O próprio Abraão disse: Jesus, ele viu o meu dia e se alegrou. Estamos falando de homens que viram o Senhor e tiveram uma experiência com Deus, e eles escreveram de uma forma muito íntima e
cristãos, isso aí não é o Antigo Testamento, eles não conheciam as Escrituras. E aquele homem disse para ele: não, você está enganado, eu acabei de ler uma profecia do Antigo Testamento. Perceba, mesmo o judeu que não conhece a Escritura, quando você cita algumas passagens para ele pensa que você está falando do novo, porque ele ainda não compreendeu que os profetas falaram claramente de Jesus Cristo. E lá em Isaías 53, você vai ver Jesus, você vai ver o crucificado,
desesperados, porque parece que o caminho, ele não está enxergando o caminho, não está entendendo o caminho, não está entendendo o plano de Deus. Mas olha, o caminho de Deus é perfeito. Os planos de Deus são perfeitos. Aí que você pensa, mas se o caminho de Deus for pior para mim, nunca será pior. E se o plano de Deus for menor que os meus planos, pode até ser menor que os seus planos, mas é melhor que os seus. Porque para Deus não é maior que é o melhor. Às vezes o melhor está no menor. Você lembra de Davi? Porque Deus não vê como o homem vê. Às vezes Deus colocou em um lugar, fez algo, você passar por algo na sua vida, e você não está compreendendo os planos e os caminhos de Deus. Mas olha, há testemunho de Deus aqui nessa noite. 58 anos da vida do pastor Nuri. Com certeza tem momentos que ele, sua esposa e sua família também se encontraram em situações em que eles pensaram, Senhor, qual é o plano agora? Qual é o caminho agora? Mas eu tenho certeza que Deus abriu os caminhos, que Deus revelou os planos, e eles estão aqui nessa noite. E nós todos estamos aqui nessa noite, porque os planos e os caminhos de Deus são perfeitos. E olha, Jeremias vai falar sobre isso. Lá em Jeremias 29, verso 11, o Senhor vai dizer, e Jeremias escreve lá, o Senhor disse, porque assim, olha, disse o Senhor, eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperais. Então os caminhos de Deus, os planos de Deus são melhores, são maiores, são perfeitos. Eu só tenho que confiar. Eu só tenho que confiar, aleluia. Porque você está preocupado, porque você está preocupada. Você não colocou na mão de Jesus a direção da tua vida? Então por que você quer pegar de novo no volante? Aí não está dirigindo. Você não entregou, você não orou. Senhor, a minha vida te pertence. Cuida da minha família, cuida do meu ministério, cuida da minha alma. Jesus está cuidando de si, Jesus está cuidando de si, aleluia. Ele está no barco, o barco pode até balançar, mas ele não afunda, porque quem está na direção é Jesus. É Jesus. Aleluia. Glória. Parece que Jesus tem hora que está dormindo, mas é que ele está testando a tua fé. Continua crendo que ele está no barco, aleluia. Ele não morre, ele está ouvindo a sua oração, o seu clamor, aleluia. Se nessa noite você entrou confuso, preocupado com algo, fique em paz, porque Deus está cuidando da sua casa, da sua vida, da sua família, aleluia. Porque até quando Deus fala não, o não de Deus é melhor. Quer ver? Atos 16, Paulo quis ir para a Ásia, o Espírito Santo falou não. Ele quis ir para a Bitínia, o Espírito Santo falou não. O Espírito Santo não deixou ele ir para o caminho que ele queria. Eu quero ir para a Ásia, Senhor, eu quero ir para não. Eu quero ir para a Bitínia, então não. O que Paulo fez? Desesperou? Não, foi dormir. Olha, o homem que confia em Deus, vou descansar, a porta fechou, mas eu confio em Deus. O caminho parece que mudou, o plano parece que é diferente, mas eu confio em Deus. Parece que a minha casa está de cabeça para baixo, mas eu confio em Deus. Paulo foi dormir, de noite Deus revelou o caminho. E de noite Deus revelou o plano. O que aconteceu? Ele teve um sonho, um jovem dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, Deus sempre tem um caminho melhor. Deus sempre